Eu convido os amados irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao versículo 13. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Amém? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez e ainda fará por cada um de nós. Pedimos que teu Santo Espírito, Senhor, venha nos instruir para compreender a tua palavra de forma correta, meu Pai. Essa palavra que tem força, tem poder, precisa ser pregada para que as pessoas escutem a tua palavra e abra o caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora na vida daqueles que ainda não te conhecem. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi cometeu o pecado de adultério
de um crime de homicídio. Mas esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver, e foi Deus que escolheu. Mas eu quero introduzir essa mensagem dizendo que o pecado traz consequências para a vida. Esse homem, mesmo sendo homem do coração de Deus, tendo se arrependido do que fez, mas o pecado traz consequências. Mesmo nós, regenerados pelo Espírito Santo, quando pecamos, esse pecado traz consequências para a nossa vida. Eu quero introduzir, começando lá com o povo de Israel. Quando Jacó está lá na Palestina, tem uma fome muito grande, e só havia comida no Egito. Eles descem para o Egito, para morar lá, através de José, o seu filho. E lá eles entram com 70 pessoas, que eram todos os israelitas. E Deus tinha dito a Abraão que seriam peregrinos em terra alheia por 400 anos. E lá eles se tornam escravos, muda o faraó, José morre, eles se tornam escravos. E Deus ouviu o clamor do povo e manda um libertador, que foi Moisés. E esse povo que entrou com 70 pessoas, agora sai com quase 2 milhões de pessoas. Mas aí, nós vamos ver que ali houve uma teofania, uma manifestação visível do poder de Deus. O mar vermelho é aberto. Deus provê água da rocha, maná, comida que vem dos céus, o pão, codornizes. Mas aquele povo que sai do Egito, eles começam a desobediência a Deus, adorando bezerros de ouro. Enquanto Moisés sobe para receber as tábuas da lei, para ali, naquele momento daquelas tábuas, dizer o que era pecado, ter uma referência ao que era o pecado, que não existia. E mesmo assim, depois de tudo isso, aquele povo continuava pecando, desobedecendo a Deus. (603.550) pessoas eram maiores do que 20 anos. 20 anos. O restante era menor que 20 anos. E eram mulheres. E as crianças que nasceram durante a estada no deserto. E vamos ver, meus irmãos, que Deus chegou a mandar cobras para picarem o povo estava morrendo. Eles correm a Moisés: nós estamos morrendo, faz alguma coisa por nós. E Moisés clama a Deus, e Deus diz: faz uma serpente de bronze e coloca, e aquele que olhar não morre. Mas desses 603.550, meus irmãos, que viveram em desobediência a Deus pelo pecado, quantos entraram na terra prometida? 2. Josué e Caleb. Todos morreram no deserto, por desobediência a Deus pelo pecado. O pecado é muito forte, meus irmãos, tem que ter muito cuidado. Mas quem entra na terra prometida é Josué, agora liderando aquele povo. Josué, ele conquista a terra através da confiança no poder de Deus. Mas após a morte de Josué, foram formados o governo dos juízes. Aí nós tivemos agora 350 anos o povo israelita governado por juízes. Uma espécie de era de trevas. Porque o povo, ele se juntou
aqueles povos lá daquela localidade, cananeus, e se tornou laços para os israelitas. O fracasso é a falta de fé em Deus. A desobediência, fizeram aliança com os povos daquela terra. Mas Deus, Ele nunca nos abandonou. Ele é misericordioso para conosco, mas também é juiz. Temos que entender isso. Então nós tivemos a apostasia, o abandono de Deus, e aqueles homens estavam no pecado, na servidão, na rebelião contra Deus. Mas quando eles se viam num momento difícil da vida deles, eles se voltavam para Deus. E Deus levantava um juiz. Quando eles se arrependiam, quando eles pediam a Deus, e Deus mandava levantar um juiz. E ao todo, ao longo desses 350 anos, Deus levantou 17 juízes para livrar aquele povo da opressão e ter paz. Você tem uma ideia, os cananeus foram o povo opressor, e o juiz libertador foi Débora e Baraque. 20 anos de opressão, 40 de paz. Os moabitas, 18 anos de opressão. O juiz libertador foi Eude. 80 anos de paz. Mas quem mais oprimiu os israelitas foram os filisteus. Foram 40 anos de opressão. Sansão foi o juiz libertador. 20 anos de paz. Tivemos mais Eli, que era sacerdote, foi juiz, Samuel, que foi juiz e profeta, e os filhos de Samuel, Joel e Abias. Depois dos juízes, eles pedem um rei. 1 Samuel 9, 15 a 16 diz: porque o Senhor revelaria isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Então, é levantado o rei Saul. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo entrou em Saul. Mas Saul, ele faz uma coisa que também desagrada a Deus. Ele oferece sacrifícios, holocaustos, que não era a responsabilidade dele. E é reprovado por Samuel. E Deus manda Samuel buscar um novo rei. Samuel diz a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 1 Samuel 13, versículo 13 e 14 diz: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus retira o Espírito Santo de Saul. Saul não tem salvação. Saul, vamos ver que no final ele cometeu um suicídio. Nós sabemos que a salvação ela tem uma ordem, tem um caminho, ordem de salvação, ordem dos saludes. Há divergência doutrinária com relação a essa ordem, mas entendemos que começa com a graça preveniente, para aqueles que acreditam em livre-arbítrio, como eu. Alguns que entendem que é por eleição, começa com a vocação eficaz. Mas nós temos
A regeneração, nós temos que ser vivificados pelo Espírito Santo. Começa pela palavra e pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos um novo nascimento. Depois vamos ter a capacidade de ter fé e se arrepender, depois de vivificados pelo Espírito Santo. E depois nós vamos ser justificados por Deus Pai, através da fé em Jesus Cristo. E sermos adotados filhos de Deus, co-irmãos em Cristo. E aí nós temos agora um processo chamado santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos ser santificados, parecidos com Deus. Saul não teve santificação. Samuel é enviado a Jessé, que era o pai de Davi. E Samuel procura saber sobre os filhos de Jessé. Saiu primeiro aquele homem alto, bonito, aí Samuel pensa, é esse. E Deus disse, não. E vai ser os demais filhos saindo. Samuel, em algum momento, diz, não, Samuel. Deus disse, não, Samuel. E Deus, Samuel pergunta, e aí, Jessé, tem mais alguém? Tem. O meu filho, que é pastor de ovelha, está lá no campo. Traz o menino. Ruivozinho. E Deus disse, é esse, Samuel. É esse que vai ser rei. Daí, nós dizemos que Davi é homem segundo o coração de Deus, que foi Deus que escolheu. Mas nós vamos ver que Saul perseguiu muito Davi, tentou matá-lo várias vezes. E é porque Davi era casado com a sua filha. Samuel morre e Davi é ungido rei de Israel. Mas na leitura que fizemos, Davi cometeu 2 pecados, adultério e homicídio. Aos olhos de Deus, ninguém fica escondido aos olhos de Deus. Mas o plano de Davi era perfeito aos olhos dos homens. Ele manda buscar Urias dormiria com a sua esposa, voltaria, ela engravidava e teria um filho. Ninguém saberia do que tinha acontecido entre ela e Davi. O plano era perfeito aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus nada fica escondido, nada fica oculto, porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele não tem princípio e nem fim. Deus é imutável. Ele é soberano. Ele manda o profeta Natã repreender Davi. E Natã chega para Davi e conta uma história de um homem, um viajante que chegou numa cidade, tinha um homem rico e um homem pobre. E aí, o homem rico tinha ovelhas, tinha gado, ele leva o homem pobre e mata a cordeirinha que ele tinha de estimação para fazer a comida daquele viajante. E quando Davi escuta essa história, fica enfurecido. Esse homem tem que pagar. E aí nós vamos ver que esse homem, vamos ver que Davi fica enfurecido, mas Natã diz, esse homem é você, Davi. E aí Davi faz uma confissão e arrependimento. Quando nós lemos o Salmo 51, se refere a esse momento, quando o profeta Natã veio ter com ele, e ele começa dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me o meu pecado. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no meu julgar.
Ele vai lá na frente e diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não te repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Davi, ele confessa, se arrepende profundamente do que ele fez. E aí, nós vamos ver que ele pede: Deus, não retire o Santo Espírito de mim. Retira tudo. Até a minha vida, se for o caso, deve ter dito. Os bens, a coroa, mas não tira o Santo Espírito dentro de mim. Porque sem o Espírito Santo ninguém verá Deus. O Espírito Santo é aquele que nos regenera, que nos transforma. Mas aí, nós vamos ver que Natan diz para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para a tua mulher. Ou seja, a espada não se apartará jamais da sua casa pelo pecado que Davi cometeu. O homem, segundo o coração de Deus, cometeu um pecado grave e teve consequências. Teve consequências. Primeiro, teve um incesto de Aminum com Tamar, sua irmã. Aminum queria ter um envolvimento com a sua irmã. E aí ele conversa esse assunto com um amigo, com Jonadab. O próprio Jonadab traça um plano. Se faz de doente, seu pai vem te visitar, e aí tu pede para tua irmã vir aqui cozinhar para você, e aí você faz aquilo que você pensa, que você tanto deseja. E isso aconteceu. Mas e o que ele fez com a irmã, esse incesto? Chegou aos ouvidos de Absalão, seu irmão, filho de Davi. E aí, Absalão, ele faz uma festa e convida a família. E o pai diz: não, por questões financeiras não vamos. Evidentemente que isso não deve ser verdade. Um rei não tem recursos. E aí, pois manda pelo menos o meu irmão Aminum. E Aminum vai para a festa. Mas lá Absalão já tinha planejado tudo. Matar o irmão. E assim aconteceu, ele mata o irmão. Depois ele foge. Quando volta, ele toma o trono do pai e suas concubinas. Meus irmãos, Davi não tomou nenhuma providência. Nós temos que dar limite aos nossos filhos. Davi foi um grande guerreiro, um grande rei, mas não soube administrar a sua casa. Sua casa não soube administrar. Então esse texto é muito rico, porque ele nos alerta sobre o pecado e cuidar da nossa casa, dar limite aos nossos filhos. Joabe, chefe da guarda, mata Absalão, filho de Davi. E Davi, já na sua velhice, morre. O trono era para Salomão, mas aí Adonias usurpa o trono. Salomão faz todo aquele desfecho que nós sabemos. E Adonias é morto, seu irmão é morto. Após a morte de Salomão, aquele reino unido, Saul, Davi e Salomão, é dividido agora em dois: reino de Israel, reino de Judá. Reino de Israel, capital, Samaria. Naquele reino de Israel, que foram 20 reis, nenhum levantou altar para Deus. Todos foram os reis ímpios. E aí vieram os assírios e levaram o povo cativo para a Síria. No reino de Judá, capital Jerusalém, nós tivemos uma alternância entre alguns reis.
Alguns serviam a Deus como Asa, Josafá, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Foram reis que serviram a Deus. Mas, por sua vez, também, o filho de Ezequias, Manassés, foi um Deus ímpio. Ele chegou a sacrificar seu filho para Deus Moloque. E aí, em 586, o império Nabucodonosor, o império babilônico, leva o povo cativo para a Babilônia. Eu quero concluir dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa nossos pecados para a salvação. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos. Porque aguardamos os seus mandamentos. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3,22. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Não pode viver pecando. Prática. Não. Mas nós somos pecadores? Sim. Crente peca? Peca. Sim. Crente mente? Mente. Mas não é só prática. Agora sabemos que crente peca, se arrepende, como fez Davi. Tem consequência? Tem consequência. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos consequência dos nossos pecados. Mesmo sendo regenerado pelo Espírito Santo, sendo salvo. Mas tem consequência do pecado aqui nesta terra. Quando andamos em obediência a Deus, recebemos bênção, amor, paz, alegria, vida abundante, vida eterna. Deus está atento a tudo o que fazemos. Nada podemos esconder dele, nada. Onde você estiver, Deus está te vendo o que você está fazendo. Davi tentou esconder, não conseguiu. Busque uma vida em paz com Deus, para que Ele seja amigo, nosso amigo. O pecado traz consequência para a nossa vida. Embora os pecados sejam perdoados quando há arrependimento e confissão, como fez Davi. Cuidado com os conselhos de quem não tem sabedoria que vem do alto. O que é a sabedoria? É a arte de viver a vida sobre todas as áreas, sobre o domínio de Deus. Como é que eu conquistamos a sabedoria? Cultivando o temor ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e que sem Ele nada podemos fazer. Temos que estar vigilantes. O inimigo anda ao nosso redor, quer nos devorar. Os cuidados que temos que ter com o aconselhamento. Procura alguém com sabedoria para se aconselhar. Aminum buscou se aconselhar com aquele seu amigo, que levou a toda uma história que nós estamos contando. Se aquele homem era para ter dito, não faz isso, Aminum, é tua irmã. Mas não. Ao invés dele recriminar Aminum, ele foi traçar um plano para Aminum. Cuidado que temos que ter com alguém que não tem sabedoria para aconselhamento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é permanente, se aplica nos dias de hoje. Depois de 3.600 anos, começa lá com Moisés, em 1.500, estamos hoje. Ela é pura, é inerrante. Tudo está aqui contido aqui dentro. Não precisamos de mais nada, de outros livros. Esse é o livro que nós precisamos, é a Bíblia. O mesmo conselho que o profeta Natan deu a Davi, deve ser utilizado hoje para exortação. Quando exortamos o irmão, isso deve ser bem recebido, porque é para o crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos guarde, amém? Curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai,
A nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor inspirou homens para escrever a Tua palavra através do Espírito Santo, Pai. Essa palavra aqui nos fortalece em poder através do Espírito Santo. Essa palavra que nos dá o discernimento, Senhor, para que nós possamos ter uma plena comunhão contigo, verdadeira, Senhor. Te pedimos, Senhor, que possamos encher com o Teu Santo Espírito, nos revestindo da Tua armadura, Pai. E que nós possamos viver uma vida em santidade, Senhor. Que a prática do pecado já não faz parte da nossa vida, Senhor. Que o nosso pecado é acidental. Mas que nem isso ocorra mais, Senhor. Porque sabemos que o pecado traz consequências desastrosas para a nossa vida, Pai. Fica conosco, nos abençoa, nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus, amém.